Depressão pós-parto, tem como ser evitada? Tem como a gente fazer alguma coisa para não ter depressão pós-parto? Bom, a gente não tem controle sobre isso, até porque pode ter fatores, predisposição genética, né? Então não tem como a gente adivinhar que a gente vai ter a depressão pós-parto, mas tem como a gente se prevenir com algumas coisas. Por exemplo, quanto mais consciência eu tenho sobre o meu parto, sobre como ele acontece, o que vai acontecer ali no meu parto e no meu puerpério, eu tô trazendo consciência, então eu tô suprindo necessidades mentais que podem contribuir, né? Se eu me preparo emocionalmente para essas situações que podem acontecer, eu também tô contribuindo para diminuir as chances de desenvolver uma depressão, né? Quanto mais eu for pega de surpresa, maior a chance de eu sentir uma frustração muito grande, de eu sentir uma tristeza muito grande, de eu não conseguir sair disso, sair desse ciclo. Eu quero te informar que no puerpério vai haver flutuação de sentimentos, né? Tem picos. No mesmo dia você sente uma alegria tremenda, daqui a pouco você tá triste, daqui a pouco você quer sair correndo, você quer fugir, você quer levar o bebê junto. Então, acontece isso, né? Essas flutuações. O que não é comum é a gente não sair daquele sentimento, ou de frustração, ou de sem vontade de sair da cama, uma tristeza profunda. Então, você mergulhar nesse sentimento durante dias seguidos, você precisa pedir ajuda, você precisa reconhecer que não tá normal, que não é comum. A gente flutua ao longo desses dias, né? São muitos hormônios envolvidos, são muitos sentimentos envolvidos, mas você ter consciência das coisas que podem acontecer vão contribuir. Então, se eu tenho um parto com violência obstétrica, um parto de emergência, um parto que eu não estava preparada para o desfecho, que o desfecho foi muito diferente daquele que eu idealizei, ou eu nem pensei sobre o assunto, porque eu não queria nem pensar sobre parto, não queria nem imaginar, só deixei ir, e aí de repente foi, e depois que foi eu falei, não era bem assim que eu queria, mas eu não me planejei para tudo isso. As chances de você ter um sentimento de fracasso, um sentimento se você tiver algum tipo de violência obstétrica, né? Esses sentimentos envolvidos da vítima de tudo isso pode contribuir para essa depressão pós-parto. Então, o que eu sugiro para as mulheres que eu acompanho? Se informar, né? Ter um planejamento. E o primeiro passo é, não tenho controle sobre o meu parto, não tenho controle sobre o meu puerpério. Mas o que eu tenho controle aqui, o que eu posso fazer? Eu posso fazer um plano de parto, eu posso estudar sobre o parto, entender? Então, se eu tenho um documento em mãos que eu fiz, sabendo o que eu quero, quais intervenções eu quero, quais eu não quero, e a equipe que me atende, independente de ser no SUS ou não, ela sabe que eu estudei, que eu sei o que eu quero, com esse documento em mãos, eu tenho muito mais chances de ser respeitada, de ter as minhas vontades respeitadas, né? Então, isso vai contribuir para um desfecho mais próximo daquilo que eu quero. Eu entender que eu quero muito um parto via vaginal, mas que pode acontecer uma cesariana e que cesarianas salvam vidas e tá aberto para isso, vai me ajudar a aceitar melhor essa situação depois, né? Saber quais intervenções de fato um bebê precisa passar depois que nasce, ou as intervenções necessárias em casos emergenciais, isso vai contribuir, porque eu vou deixar isso claro no meu plano de parto. E se acontecer alguma coisa fora daquilo que eu estava esperando, aceitar que aquilo foi feito pela vida e que a vida é mais importante do que qualquer outra coisa. Então, eu tenho o papel de passar conhecimento, de passar informações para que as mulheres tenham o melhor parto possível, tenham o melhor puerpério possível. Mas eu preciso também que as mulheres compreendam que antes das emoções, né, a gente precisa estar no instinto de sobrevivência, que é o principal. Então, se tá tudo bem, se tá tudo dentro da curva de normalidade, eu faço o possível pro meu emocional e do meu filho estar em primeiro lugar. Mas quando entra a vida da mãe ou do bebê em jogo, a vida vem em primeiro lugar. E aí tá tudo bem. Aceitar isso e fluir com isso vai ser muito mais fácil, né? Depois que o bebê nasce,
que é importante nesse processo? Ter uma rede de apoio vai contribuir muito para você não se sentir sobrecarregada. Naturalmente você vai se sentir como mãe de uma criança aqui de quase 2 anos, eu te digo, você vai se sentir sobrecarregada. Você pode ter o melhor parceiro do mundo, você pode ter a melhor rede de apoio do mundo, mas já tem uma sensação, porque tem coisas que realmente só mãe consegue fazer, né? Você gerou esse bichinho aí dentro. Foram quantas semanas com esse bebê aí dentro? Foram mais de 36 semanas com esse bebê dentro de você. Provavelmente. Então, existe um vínculo muito grande e você é o mundo dele, você é o mundo que ele conhece. E isso vai te sobrecarregar, porque esse bebê ele vai depender de você 100% do tempo. Ele não sabe fazer as coisas sem você. Ele não sabe se trocar sozinho, ele não sabe comer sozinho. Ele não sabe tomar banho sozinho. Muitas vezes não sabe dormir sozinho, ele precisa de um estímulo para dormir. Então, entender desde já que você vai estar em prol desse bebê durante os primeiros anos de vida dele, principalmente durante esse primeiro ano de vida dele, que ele vai ser completamente dependente de você, vai trazer uma certa sensação de alívio. Foi uma coisa que eu não fui avisada, né? Mas não porque não quiseram, né? Não porque não quiseram avisar, porque existe informação. Mas eu não busquei informação sobre o puerpério. Porque eu achava que era instintivo, né? Não, eu nasci pra ser mãe, eu vou dar conta. Nossa, imagina, eu e meu marido, a gente sabe o que a gente quer. E vai dar certo. Mas eu não tava preparada o tanto que a gente abdica da gente mesma. O quanto a gente não tem mais tempo com prioridade pra gente em prol daquele serzinho. Eu não tava preparada pra isso. E eu quero que você esteja. Você que tá sendo mãe pela primeira vez, que não faz ideia do que é, a gente abdica muito da gente em prol do outro. E não é que a gente vai esquecer da gente, que a gente não é mais prioridade. Não, eu trabalho com as minhas pacientes, a gente o tempo inteiro voltar para se priorizar. Porque uma mãe saudável, ela vai educar uma criança de uma forma muito mais saudável. Mas eu preciso que você compreenda que morreu a pessoa antiga, que ela não vai existir mais. Isso eu não estava preparada. Eu dancei com a depressão pós-parto durante os 2 primeiros anos de vida do meu filho. Eu dancei com ela. Eu ia e voltava. Tô ou não tô depressiva? Eu tive que procurar ajuda. Eu tive que entrar com medicação. Porque eu estudei tudo sobre parto. Porque eu estudei tudo sobre gestação. Porque, né, eu fiz o plano de parto maravilhoso, mas eu não tinha um plano de puerpério. Eu não parei para refletir sobre o puerpério. E eu achei que era instintivo ser mãe. E o amor pelo Caian não nasceu junto com ele. Quando ele nasceu, eu olhei para ele e falei, meu Deus, o que é isso? Que olhos são esses me olhando? Eu me assustei. E ali eu já senti medo. Meu Deus, será que eu tô com depressão pós-parto? Porque eu não amo essa criança. Então demorou para eu compreender. Eu queria que alguém tivesse me dito, você não vai amar incondicionalmente assim que nasce. Porque as mães que me falavam que era um amor absurdo que transbordava. E eu não tinha tempo para sentir aquele amor. Tem um texto nas minhas redes sociais que eu falo sobre isso, que foi muito impactante. Quando eu vi aqueles olhos me olhando e eu pensava, meu Deus. E aí eu recebi, na primeira semana de vida do Caian, a mensagem de uma amiga falando assim, e o amor, não é a coisa mais maravilhosa que existe? E eu senti culpa, porque eu pensava, mas que amor? Mas não é que eu não amava o Caian, eu fui entender isso depois. Eu amava, mas eu tava tão envolvida em fazer aquele bebê sobreviver, porque era um bebê fora da curva de normalidade, da demanda que ele causava, porque o Caian não dormia, ele tinha desconfortos fisiológicos, ele tinha refluxo, ele tinha APLV, era uma doença com múltiplas alergias, que a gente não identifica porque você tá tentando ler o seu bebê, você tá aprendendo a entender o seu bebê, ele tá aprendendo sobre o mundo e você tá aprendendo sobre ele. Então eu não sabia, né, o que ele estava sentindo, o que ele estava passando, a gente tem que adivinhar. Foi um processo longo até a pediatra e os profissionais conseguirem compreender o que ele tinha. Então eu estava tentando fazer o bebê sobreviver. Eu não tinha tempo de sentir aquele amor, porque eu estava no modo sobrevivência. O intuito, né, do que eu faço, do trabalho que eu desenvolvo com as mulheres, é exatamente a gente sair do modo sobrevivência para a gente dar atenção para as nossas emoções. E quando a gente está no modo sobrevivência, emoções não estão em primeiro lugar. Então eu quero que você compreenda isso. Que talvez o amor não nasça junto. Talvez sim, eu tenho relatos de mulheres que quando viu aquele bebê nascer foi a coisa mais linda do mundo, mas talvez você não sinta isso. E que você saiba que passar por um trabalho de parto, ele aumenta as chances desse vínculo entre mãe e bebê logo imediato. Fazer o pele a pele assim que o bebê nasce, independente de você ter passado
pela ter tido um parto via vaginal ou cesariana, mas fazer a golden hour, fazer o toque de pele entre vocês dois na primeira hora de vida, aumentam as chances de vínculo entre mãe e bebê mais rapidamente. A gente tá falando de fisiologia, a gente tá falando de hormônios, um hormônio chamado ocitocina. E passar pelo trabalho de parto, ele vai contribuir que você produza essa ocitocina. A ocitocina, ela vai ajudar na amamentação, ela vai ajudar que estimule essa produção de leite, que ejete esse leite de uma forma melhor. Então, também vai contribuir na sua amamentação. E se a amamentação for mais leve, também vai ajudar o seu puerpério a ser mais leve. Então, sim, a gente aqui não é uma crítica e um apontamento sobre se você vai passar por uma cesariana. As cesarianas, elas salvam vidas. E muitas vezes a gente precisa passar por elas, né? Mas eu quero que você compreenda que se é possível passar por um trabalho de parto, em vez de você marcar uma cesárea, pode contribuir para diminuir as chances, sim, de você ter uma depressão pós-parto depois. Não estou dizendo que você tenha garantia disso, mas fisiologicamente, os hormônios que estão dentro de você, sim, podem contribuir para isso, né? Para esse vínculo. Mãe é mãe, independente se ela teve uma cesariana, mãe é mãe, independente se ela amamentou ou se ela não amamentou. Vai ser mãe, vai ter vínculo, vocês vão se amar. Mas esse amor é construído diariamente. Se você puder ter uma rede de apoio, se você puder que pessoas contribuam para você, a te dar um apoio ali na hora da comida, na hora de arrumar a casa, na hora do banho, né? Tem algum amigo que pode fazer isso para você, que pode vir de vez em quando para fazer essa troca, sabe? Olha o bebê para mim um pouquinho enquanto eu faço tal coisa. Isso vai diminuir, porque se você tá menos exausta, você vai conseguir produzir mais hormônios de bem-estar. Na exaustão, a gente entra no modo luta e fuga. E no modo luta e fuga, não tem espaço para sentimento, para emoção positiva. A gente está só querendo sobreviver. E isso pode acabar contribuindo para abrir as chances maiores de uma depressão pós-parto, né? Eu, no ápice da minha exaustão materna, por causa da privação de sono, porque o Caian não dormia, eu também não dormia, lá com 9 meses foi quando eu tive os meus surtos. Então não foi no recém-nascido, foi depois, foi lá com uns 9 meses. Foi quando eu entrei com medicação. Porque foram 9 meses, né? Cheguei no meu limite. O que a gente faz para diminuir isso? Se eu tenho tempo de prioridade para mim, se eu consigo ter uma rede de apoio que me apoie, que me ajude, ter momentos para mim, mesmo que seja um banho, mas que eu consiga ter um momento de descanso naquele banho, que eu consiga sentar para fazer as minhas necessidades fisiológicas, aqueles minutos em silêncio, sabendo que o bebê tá seguro, tá tudo bem, que eu posso relaxar para fazer, isso me ajuda. Se eu posso sair, começar depois que o meu corpo já passou ali dos meus 40 dias para 2 meses, tô sentindo que eu já posso, tô liberada pela médica de fazer uma caminhada, pegar o meu bebê, colocar no sling, colocar o meu bebê num carrinho, não sei, mas fazer uma caminhada com ele, isso vai estimular, sair desse foco, sair dessa rotina que me cansa, uma rotina que não é rotina ainda, porque vocês ainda estão construindo uma rotina um com o outro. Mas sair desse furacão e dar uma andada, olhar o sol, sentir esse sol, sabe? Ver a natureza, respirar. Sair disso pode contribuir, pode produzir endorfinas. Se eu tenho chances, eu tenho rede de apoio suficiente para depois de uns meses do meu bebê eu conseguir fazer atividade física de fato, andar de bicicleta, ir na academia, isso vai contribuir muito na produção de endorfina. Né, Xandoquinha? Certo? E então, não existe a possibilidade de você fazer alguma coisa para ter certeza de que você não vai ter uma depressão pós-parto. Mas tem as chances de você diminuir as chances de uma depressão pós-parto se você planeja, se você tem um plano de parto, se você é bem assistida durante o seu parto, se você se sente segura durante o seu parto, se você tem um emocional preparado para aceitar e fluir com esse parto, se você fez um planejamento de um puerpério, se você tem uma rede de apoio, isso vai contribuir. Se você pode fazer uma atividade física, se você pode fazer coisas também sem o bebê, para começar a lembrar de você, se conectar com você, isso pode contribuir. Então, eu quero te dizer que você não tá sozinha, que o puerpério, ele é uma loucura, que ele é uma flutuação de sentimentos, você vai sentir coisas que você nem imaginava, que vai renascer uma nova mulher, que você muitas vezes vai olhar no espelho e não vai saber quem é você. Mas eu quero te dizer que depois que tudo isso passa, porque tudo passa, é uma fase. Eu sei que você vai ouvir muito isso e que na hora do olho do furacão a gente fala,
Vai passar, mas tá doendo pra cá. Tá doendo mesmo. Mas vai passar, vai passar. Você vai passar por tudo isso e você vai nascer uma nova mulher. Você vai se olhar no espelho e vai falar, caramba, olha, eu dou conta de coisas que eu nem imaginava que eu seria capaz. Eu quero te dizer que a gente é forte, e sim, e que a gente aguenta muito. Que a gente é... Nossa Senhora, a mulher tem funções assim que você fala, caramba, né? Como que Deus planejou tão bem esse ser que é a mulher. Somos divinas, de fato. Somos portais da vida, de fato. Somos educadoras, né? Somos criadoras, somos nutridoras, estamos nutrindo esse serzinho. E tá emocionalmente saudável é essencial. É essencial a gente nutri-lo, mas eu preciso estar saudável para isso. Então, eu quero te dizer que se no seu puerpério você sentir que você precisa de ajuda, que você não tá dando conta, peça ajuda. Não tenha medo de ser vulnerável, não tenha medo das suas fragilidades. Não vá até os seus limites. Se você pode pedir ajuda, seja para uma rede de apoio, se você pode pedir uma ajuda profissional, porque você está sentindo que as coisas não estão estabilizando, peça ajuda. Isso vai ser bom para você e isso vai ser bom para o seu bebê. Eu desejo que o seu puerpério seja o mais leve possível. Eu desejo que o seu puerpério seja maravilhoso, com um vínculo afetivo maravilhoso entre você e o seu bebê. E se precisar de ajuda, estamos juntas. Procure o seu clã, procure outras mães, divida, compartilhe. Conversar e compartilhar sobre essas dores, sobre os problemas que vocês passam, vai fazer com que você não se sinta sozinha. Vai fazer com que você se sinta apoiada, que tem outras pessoas passando pela mesma coisa que você. Então tenha um grupo de mães, compartilhe com esse grupo de mãe, converse. Não quer conversar com o grupo inteiro? Tem encontros de mães, é maravilhoso esses encontros que a gente faz no puerpério. Não consigo estar pessoalmente? Então faz troca, né, num grupo virtual, mas troca, conversa, sinta-se acolhida. É importante saber que, além de forte, e eu sei que você é forte, ser acolhida, pedir ajuda, não faz de você uma mulher fraca. Nós somos vulneráveis e a vulnerabilidade faz parte da essência humana e tá tudo bem. É natural passar pelos nossos processos de vulnerabilidades. Então permita-se também ser acolhida. Isso é muito importante no processo do seu puerpério. Um beijo.